Muito bem, meus amigos. Iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, Nas Fronteiras da Loucura, é o livro que nós vamos estudar. É Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos na introdução, análise das obsessões. E nós vamos fechar essa parte da análise, né, na subjugação, que é a última parte aqui desse nosso tema, né? Falamos da obsessão simples, falamos da fascinação, e agora vem a subjugação, e depois nós concluímos com terapia desobsessiva. E eu trouxe também para vocês aqui, espero que dê tempo de nós estudarmos, mas se não der, eu acho que vale a pena a gente ilustrar no nosso próximo encontro, o livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, e também aqui com orientações de Dr. Bezerra de Menezes, lembrando que Recordações da Mediunidade é um livro em que Dona Ivone traz uma recordação dos trabalhos, das experiências que ela viveu, né, na seara mediúnica, que ela era tão atuante e tão ostensiva também. Então ela traz vários casos para nós. Livro esse que nós tivemos a oportunidade de estudar, um livro, assim como os demais dela, livros deliciosos de serem estudados, e que nós estudamos há bastante tempo, mas infelizmente a gente acaba esquecendo, né, do conteúdo, porque outras obras, outros temas vão surgindo, e a gente vai ali sendo engolido, né, digamos assim, por tantas informações. Mas aqui a gente retoma, e no capítulo 10 ela se dedica, um capítulo até um tanto extenso, né, mas que dá vontade de estudar o capítulo todo, mas se a gente estudar o capítulo todo, a gente acaba esquecendo do livro que a gente está aqui no roteiro, né? Mas eu peguei aqui então um trecho desse capítulo 10, em que ela traz aqui alguns casos, pequenos relatos de experiências que ela teve com casos de obsessão. Obsessões das mais simples, obsessões das mais graves, e assim a gente conclui essa introdução com essas ilustrações, para depois nós entrarmos propriamente na história que Filomeno aqui promete trazer para nós a respeito desses processos. Então vamos lá, retomando aqui então nosso livro. Fizemos então, como eu comentei, o estudo sobre a obsessão simples, depois fascinação, e agora obsessão por subjugação. Bom dia, Andréa. Então vamos lá. Em cada caso de alienação obsessiva, encontram-se razões propelentes que caracterizam especificamente o processo. Então aqui, claro, né, como o Manuel Filomeno usa aqui palavras, né, que nós precisamos consultar no dicionário, quando ele fala para nós aqui, nos casos de alienação obsessiva, encontram-se razões propelentes, a palavra propelente, né, fala daquilo que é daquele combustível, daquilo que aumenta ainda mais aquela chama, aquela fogueira, né? Então a obsessão por si só sempre vai ter casos em que ela vai se agravar. Sempre vai ter casos ali, uma situação, seja por parte do espírito, seja pela conduta do obsediado, seja pelas circunstâncias em que esses casos acabam acontecendo, e aí nós vemos então o agravamento da obsessão. Aquilo que era inicialmente uma obsessão simples, ela vai então se agravando até chegar em realmente situações altamente graves. Em razão disso, apesar de a gênese ser as faltas morais do enfermo e o agente, a entidade encarnada, os móveis predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa, né? Então a gente vê que um caso de obsessão que acontece com o indivíduo, ele traz ali elementos muito particulares que acabam diferenciando de um outro caso obsessivo, muitas vezes até semelhantes na aparência, porque, como nós já trouxemos aqui em outras oportunidades, nós temos aquilo que acontece no plano invisível, seja ele espiritual, seja ele no mundo íntimo daquela pessoa, e nós temos aquilo que acontece naquilo que é visível. Então nós vemos ali, por exemplo, uma pessoa prostrada numa cama, numa situação de grave depressão.
A gente vai pegar as duas pessoas, colocar uma do lado da outra e simplesmente dizer, esse tem depressão e esse tem depressão. Quando nós entramos nesse plano invisível, seja no plano íntimo, seja no plano espiritual, nós veremos estruturas completamente diferentes, porque nós vamos considerar a história de cada espírito, as influências que ele vivencia, as circunstâncias íntimas que não são aparentes, das suas frustrações, dos seus medos, né, das suas expectativas e ansiedades, que acabaram gerando aquilo que nós vemos como depressão. Então a depressão por si só, o psiquiatra vai dizer, você tem depressão, toma esse remédio, você tem depressão, toma esse remédio. Quando nós pegamos aquele profissional que tem uma visão mais profunda, especialmente se ele tiver uma visão espiritual, ele vai começar a desenhar gravuras, gráficos diferentes para cada pessoa. A mesma coisa acontece em casos que nós vemos, por exemplo, suicídio. Ah, esse cometeu suicídio, o outro cometeu suicídio. São dois suicidas. Mas qual é a história de cada um para que eles chegassem até esse ponto em que culminaram com a autodestruição? Então nós vamos lembrar também que cada um ali teve a sua motivação. Seja ela no seu mundo íntimo, seja ela na sua história espiritual, seja ela também na influência que ele recebeu. Então vemos ali que são situações completamente diferentes. Então no caso da obsessão, Filomeno de Miranda chama atenção exatamente para isso. Cada um tem a sua história. E ele diz assim ainda. Só um instantinho. Espera que eu apertei um botão errado aqui. Pronto. A terapêutica, embora seja genericamente a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes, suas fichas kármicas e os esforços que empreendem para destrinçarem a trama em que se envolvem. Aqui é a mesma coisa também. No caso da causa da obsessão, cada um tem a sua história. Na terapêutica que busca essa cura, embora seja genericamente a mesma, ele vai lembrar que cada resultado, cada paciente vai ter um resultado de acordo com as suas predisposições, com as suas motivações, com o amparo que ele recebe. Então tudo é muito relativo. E a gente pode perceber isso de uma forma bastante simples, se nós pegarmos, por exemplo, dois indivíduos que passam por um processo obsessivo, e nós vamos considerar nesses indivíduos suas crenças. Um indivíduo é de uma religião, e o outro indivíduo é, por exemplo, um indivíduo interessado no espiritismo. Então aquele que é de uma outra religião, que traz uma interpretação diferente da visão que se tem do mundo espiritual, será tratado de acordo com os dogmas, de acordo com suas crenças. Aquele que tem uma relação com o espiritismo, rapidamente já se percebe a influência espiritual e de que forma que isso pode ser trabalhado. Então até mesmo com relação à crença das pessoas, nós teremos resultados diferentes. Famílias diferentes, famílias mais interessadas, famílias mais indiferentes, famílias mais conflitantes. Tudo isso acaba influenciando para a gente poder perceber o quão complexo é o caso de uma obsessão, de acordo com o cenário e com as circunstâncias em que ela ocorre. Ele segue dizendo, no painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal na razão direta em que o invasor assume a governança. É mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, que se assenhoreia dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem concentrada nos móveis que persegue, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Aqui vale uma consideração. Quando ele fala de um espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, nós tivemos uma descrição, quando nós estudamos o livro Nos Bastidores da Obsessão, aquela organização no mundo espiritual, a gente pode colocar entre aspas, no submundo do mundo espiritual, pelos móveis, né, que cada indivíduo tinha, na motivação que eles tinham, nos valores que eles alimentavam, na justiça que eles desejavam impor. No fim das contas, nós percebemos então que quanto mais esclarecido, mais efetivo
e mais contundentes são as suas ações. Porque nesse caso, por exemplo, a gente lembra Dr. Teofrastos, então Dr. Teofrastos era aquele grande líder, aquele chefe daquela organização que se colocava como um grande juiz. No momento em que o espírito chegava para ser julgado, seja ele desencarnado, seja ele em processo de emancipação, ele era então ali julgado e sofria os efeitos daquele processo. Se lembram daquela cirurgia? Um jovem que era homossexual, que trazia débitos de existências anteriores, foi submetido a entre aspas, a um processo cirúrgico em que foi implantado um determinado dispositivo que estimulava nele o desregramento sexual. Isso como parte exatamente do efeito que desejavam ali provocar nele, que era ali o desequilíbrio, o sofrimento, a dor e tudo mais, para poder escravizá-lo, já que ele tinha esse débito com o passado. A mesma coisa aconteceu quando nós encontramos a Ana Maria, aquela jovem que se encontrava naquele leprosário, que também era vítima da obsessão daquele que era o bispo, né, do passado, que tinha ali provocado a morte do seu marido, do Teofrastos, na verdade, né, que era ali seu noivo, seu marido, da sua relação, e ele então fez com que ela desenvolvesse a lepra. E não havia isso no seu currículo kármico, digamos assim, nenhum tipo de experiência no passado que no presente, como uma expiação ou como uma prova, ela tivesse que vivenciar aquele tipo de experiência. Mas o processo obsessivo, que ironicamente foi relatado que foi o próprio Teofrastos que tinha ensinado ele a aplicar aquela técnica, fez com que ela então desenvolvesse a lepra e fosse internada naquele hospital. Então por isso a gente vê aqui, quando se trata de um espírito mais lúcido, técnica, então ele precisa conhecer técnica, principalmente que nós estudamos lá mesmo, nos bastidores da obsessão, aquele trecho que falava sobre a questão da hipnose. Porque é exatamente através de uma indução mental, dominando ali, né, o raciocínio, dominando, né, os sentimentos daquela pessoa, o espírito obsessor acaba então induzindo aquele indivíduo a determinados tipos de posturas mentais que acabam depois refletindo na sua condição física. Então, tecnicamente e intelectualmente. Intelectualmente nas estratégias, tecnicamente no domínio das energias, né, e das práticas do mundo espiritual que nós desconhecemos. É o caso da hipnose, é o caso do magnetismo e outros que nós sequer imaginamos. E quando temos um espírito com esse tipo de conhecimento, mais grave se torna o processo obsessivo. E ele colocou aqui no final, se a senhoreia dos centros cerebrais, com a imposição de uma deliberação bem concentrada, nos móveis que persegue, quer dizer, nos seus objetivos, e ele vai então manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado, que ele vai descrever um pouco mais abaixo para nós aqui. A Andréa colocou, então independe da capacidade intelectual ou emocional da pessoa, ela vai ser obsediada de qualquer jeito. A questão, Andréa, não é se ela vai ser obsediada de qualquer jeito. Se ela tiver uma relação conflituosa com uma entidade que deseja persegui-la por algum motivo, ela vai ser perseguida. A grande questão é, ela vai ceder ou ela vai resistir? E isso vai depender exatamente dos seus valores, da sua estrutura moral, para ela poder resistir a esse assédio. Basta a gente lembrar, por exemplo, quantos e quantos espíritos tentavam influenciar o Chico, destruindo todo o trabalho que ele estava fazendo. A questão é, eles conseguiam fazer isso? Então, essa relação, independente da capacidade que ela tem intelectual ou emocional, certamente ela vai ser assediada. Se ela vai conseguir resistir, já é outra história. É daí, então, vigiai e orai, é uma expressão tão comum que nós utilizamos, que Jesus trouxe para todos nós, mas com que motivo? Vigiai e orai, primeiro, para que nós não caiamos em tentação, como é dito lá no Evangelho. E segundo, como um preventivo contra as influências que certamente vão acontecer no nosso mundo. Especialmente quando nós passamos a observar na relação passada que nós temos com outros espíritos, que viveram conosco experiências que muitas vezes foram lesados,
se consideraram injustiçados e agora querem fazer sua própria justiça. E essa justiça vem exatamente ali ao nosso encontro como parte desse processo de aprendizado. Então, quer dizer, resistir ou não é outra história. Se resistir, poderá adoecer gravemente, porque ficará desequilibrada, né? Então, se ela resistir a essa influência, ela vai conseguir se proteger. A resistência dela vai ser exatamente contra isso. Ela sofrerá o assédio, ela será perseguida, mas ainda assim ela vai conseguir desenvolver práticas que vão protegê-la, que é o caso, por exemplo, da vivência da sua crença, da sua espiritualidade, a sua conduta moral. Então tudo isso vai fazer com que ela resista. Agora, se ela ceder a esse assédio, aí sim ela pode adoecer gravemente e ficar desequilibrada, que é o que a gente vai ver aqui em seguida. Então o processo obsessivo vai existir onde haja uma relação conflituosa entre dois indivíduos, um encarnado e um desencarnado. Agora, a forma como essa relação vai se estabelecer é outra história. Para a gente poder facilitar o nosso entendimento numa ilustração, basta a gente, em vez de pensarmos num obsessor desencarnado, pensemos num obsessor encarnado, alguém que faz parte da família, do seu círculo social, da sua vizinhança, do seu ambiente profissional, daquela pessoa que fica te perseguindo, que fica te incomodando. Quais são as suas ações? Ou você vai enfrentá-la, ou você vai sucumbir àquilo que ela está fazendo, você vai simplesmente desistir e se entregar. E a gente pensa assim, olha, eu não quero isso, então ou eu mudo de lugar, ou eu entro na justiça, ou a gente vai resolver isso de outro jeito, eu vou enfrentar aquela situação. Agora, se eu deixar, eu vou entrar em depressão, vou entrar em desequilíbrio, eu não aguento mais, pronto. Aí você acaba se entregando. Nesse caso, no caso da influência espiritual por esses desencarnados, a história já entra por outro lado. Porque aí, então, de um modo geral, como nós vemos, né, no mundo à nossa volta, essas influências acontecem de um modo silencioso. E é por isso que Kardec chama atenção dizendo que uma das grandes virtudes do Espiritismo é desmascarar o mundo espiritual inferior nesse sentido de espíritos ainda presos, né, na sua ignorância, nas suas tendências inferiores, é desmascarar e saber que eles estão ali, que eles estão influenciando e que nós temos métodos de evitar que essa influência aconteça. Então a resistência significa exatamente isso. É a conscientização, é a reforma íntima, é a estrutura moral e a espiritualização dos indivíduos. E quando ele cede, significa que ele se entrega completamente a essa influência, inclusive dando vazão às suas tendências inferiores. Tá certo? Vamos avançando um pouco mais, que Filomeno vai trazer para nós aqui então, explicando exatamente que esses dispositivos mentais e físicos, de que forma que os espíritos atuam. Vamos lá. Assim, a subjugação pode ser física, psíquica ou simultaneamente fisiopsíquica. A primeira, que é a física, não implica a perda de lucidez intelectual, porquanto a ação se dá diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Então ele se nega à obediência, mas a força acaba sendo muito mais impositiva e ele não consegue resistir, e ele acaba cedendo a essa violência. Nesse caso, olha só que interessante, quando a gente fala em influência física, o que a gente pensa, como foi o caso que a gente leu na semana passada, na Revista Espírita, de 58, quando Kardec contava o caso daquele jovem, que ele tinha uma compulsão de escrever, e ele escrevia tudo que ele tinha ali, ele estava escrevendo o tempo todo, se ele não tinha caneta, ele escrevia com o dedo, nas paredes e tudo mais, então ele fazia tudo isso. Kardec, inclusive, relata um outro caso no Livro dos Médiuns, daquele jovem que ficava perseguindo uma moça e ficava se ajoelhando o tempo todo na frente dela pedindo ela em casamento. E mesmo que ele soubesse que aquilo era um ato ridículo que ele fazia em público, ele constrangia a moça, ele se constrangia e não conseguia resistir. Essa é uma forma de imposição física que esse processo de subjugação acaba trazendo como resultado. Mas olha que interessante que o Filomeno traz para nós aqui. Nesse caso, porém, podem irromper enfermidades orgânicas para se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica, dilacerando-lhes
dilacerando-se os tecidos fisiológicos ou perturbar-se o metabolismo geral com singulares prejuízos físicos. Então, enquanto a gente pensa que a obsessão física ela diz respeito à parte motora, o comportamento do indivíduo, se ele anda, se ele se ajoelha, se ele escreve, se ele se joga no chão, aqui muitas vezes a ação física se dá exatamente sobre o sistema imunológico, o sistema metabólico, o sistema nervoso, e aí então o indivíduo sofre efeitos físicos, nesse caso de doenças, de perturbações orgânicas, como parte de um processo obsessivo. É o caso, por exemplo, que a gente viu lá nos bastidores da obsessão, quando aquela jovem, tendo ali, né, o seu organismo comprometido, desenvolveu a hanseníase. Mas assim que a obsessão cedeu, o corpo dela se curou. Ali é um caso que nós vemos de um tipo de subjugação que ela sofria ali intensamente por um espírito inconformado que afetou a forma como o seu organismo funcionava, mas não necessariamente fazia com que ela tivesse um comportamento físico estranho. Então, quando se fala em físico, pensemos na parte motora, mas também na parte fisiológica. Quantas e quantas pessoas vão aos centros espíritas levando doenças e tudo mais, né? Sim, ela simplesmente neutraliza, ela pode desenvolver ali tumores, ela pode desenvolver infecções, desenvolver ali um distúrbio metabólico. A pessoa sofre de um problema intestinal que não há cura, não adianta ela tomar remédio que não se cura, e de repente ela faz um tratamento espiritual e aquilo vai melhorando. Não é a questão espiritual em si que cura, mas é exatamente ali o trabalho de afastar um espírito, é o trabalho de reforma íntima que vai resolvendo. Não é simplesmente um milagre espiritual. Né? Então olha que interessante a gente observar que a parte física, ela tem a parte física, mas ela tem a parte motora e a parte também fisiológica. Interessante. Então não é a jovem que mentalmente provocou a hanseníase por conta emocional, mesmo sendo obsediada? Pois é, a gente não tem esses detalhes, né? Mas o que a gente pode perceber aqui é que ela também pode mentalmente ter sofrido, né, essa ideia da lepra, como por exemplo sendo induzida pela hipnose a desenvolver esse efeito. É aí que a gente vai perceber que ela inconscientemente desenvolvia essa doença. Mas aí nesse caso ele não foi relatado detalhadamente, né, quais foram as causas. Falou apenas da ação do espírito, nessa parte da hipnose, dessa parte fluídica, que fez com que ela desenvolvesse. Mas de qualquer forma, o que nós percebemos? Que o efeito dessa obsessão era um efeito físico. Físico não no sentido de mediunidade física, era um efeito orgânico, né, que afetava ela organicamente. E por consequência, né, ela começava então a sofrer por esse tipo de constrangimento orgânico, ela começava a desenvolver um sentimento de depressão, porque é constrangedor, é uma doença aparentemente incurável, cheia de preconceitos, e a ideia era induzi-la ao suicídio. Por todas as consequências psíquicas e emocionais decorrentes desse fenômeno, desse efeito orgânico que ela sofria. Né? Então, assim, é claro, aqui no caso Filomeno de Miranda, ele fala para nós física e orgânica. Não, André, pode trazer detalhes sim para a gente poder destrinchar cada vez mais, porque é realmente um caso são casos bastante interessantes, e a gente vai analisando, né? Então, quando ele fala física e psíquica, ou simultaneamente fisiopsíquica, é exatamente isso, e você afeta organicamente, você induz a pessoa mentalmente, até chegar o momento em que a pessoa simplesmente traz. Pois é, Fabi, quando a gente lembra, você pode ter uma predisposição, mas você pode também ter uma indução, dizendo para você, por exemplo, Fabi, você tem dor de cabeça, e aquele espírito fica, você vai ter dor de cabeça, ou sua cabeça vai explodir, você não aguenta mais essa dor de cabeça, de repente você começa a desenvolver, e você não tinha predisposição nenhuma para isso, mas é a força mental que o indivíduo exerce sobre o outro, fazendo com que ele mesmo alimente aquela ideia, e a ideia depois acaba sendo somatizada no seu organismo. Né? Dudu colocou, né, a jovem, sem perceber que é uma hospedeira, né, vai deixando sua mente ser levada a um problema que aos poucos vai surgindo e de repente, já perdida, não consegue mais sair desse processo. Por isso que aquela questão que nós colocamos acima é a resistência. Né? Se a pessoa consegue resistir, vai. Se ela não consegue, cede. E por isso que existe uma facilidade na influência
espiritual, porque nós, nesse estado em que nós nos encontramos aqui, evolutivo, no sentido espiritual, nós não temos uma convicção da realidade do mundo espiritual no sentido de influências. E é por isso, mais uma vez, que a doutrina espírita, lá naquele começo do século XX, aqui no Brasil, por exemplo, acabou tendo, né, a criação da Associação Médico-Espírita, porque os médicos começaram a ver nos pacientes psiquiátricos um efeito espiritual que até então não era reconhecido. E aí, vendo ali nos manicômios as pessoas internadas, passando ali por vários tipos de crises, vários tipos de processos, e eles começaram a se perguntar, mas espera aí, qual é a causa disso? É só mesmo ali a realidade que o indivíduo vive, de repente ele tem um desequilíbrio e sofre tudo aquilo? E aí então vieram aqueles espíritas e disseram, opa, existem elementos da influência espiritual, existem elementos da história reencarnatória dos indivíduos, no caso aqui, como Filomeno colocou, né, a sua história kármica, né? Então tudo isso acaba induzindo o indivíduo naquela condição psiquiátrica em que ele se encontra. Então vamos tratá-lo espiritualmente, não apenas psicoterapeuticamente, não apenas organicamente dando medicação para ele, mas também tratando-o espiritualmente através da evangelização, através do tratamento fluídico, através dos processos de desobsessão. Então tudo isso foi começando a se desenvolver. Mas no nosso mundo de hoje, com esse pouquíssimo conhecimento que o mundo tem hoje sobre a realidade espiritual, embora nós tenhamos as nossas religiões, as crenças e tudo mais que permeiam no mundo todo, mas é uma crença que alimenta muito mais para nós a esperança de um futuro melhor, já que a morte, por exemplo, é um fenômeno que nos atinge a todos, e portanto a gente fica imaginando como será depois da morte, do que compreender, por exemplo, toda essa dinâmica do mundo espiritual sobre mortalidade, lei de causa e efeito, influências espirituais, reencarnação. Todos esses elementos podem ser falados, podem ser mencionados, mas são pouco compreendidos, e sendo pouco compreendidos, nós acabamos vivendo sem tanta convicção. E, portanto, a gente vive o nosso dia a dia com a maior naturalidade, como se, não vai acontecer. Não é assim que funciona. Eu não preciso me preocupar. Só que, na verdade, nós somos ali influenciados o tempo todo, como Kardec coloca na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Num ponto em que nós somos muito mais conduzidos do que nós pensamos. E nessa condução não é apenas uma influência que acontece, mas são influências muitas vezes perniciosas que chegam nesse processo de obsessão. André colocou, né, essa predisposição não poderia vir por certo, e o obsessor sabendo vai provocador, sim, é aquilo que nós colocamos, né, o espírito que tem ali um conhecimento técnico e um conhecimento intelectual, ele vai saber, primeiro ele vai estudar o caso. Bom, a Andréia adora comer chocolate, então eu vou fazer ela comer chocolate até o organismo dela explodir. Se a Andréia gostar dessa história, vamos que vamos. Então, quer dizer, os espíritos vão procurando sempre encontrar as fraquezas daquele que é o obsessor, aquele que é o obsediado, para poder atingi-lo. Porque do contrário, quer dizer, vai ser ali por exemplo, eu não suporto giló. Aí vem o obsessor e fala assim, vou fazer o André comer giló. Ele vai perder tempo, coitado. Porque por mais que ele queira, eu não vou nem chegar perto do giló. Agora, se ele pegar naquilo que eu tenho de fraqueza, aí sim. Aí fica muito mais fácil de afetar. Então, por isso, assim, essa predisposição e o conhecimento do espírito são fatores que favorecem a obsessão. Né? O Fabi colocou, né, então, acho que pode ser uma conjunção de tudo isso. Né, uma predisposição associada ao bombardeamento de vibrações deletérias quando a pessoa começa a assimilar essas vibrações por conta da sintonia que vai aumentando na medida em que a pessoa aceita a influência ou ideias, né, pode deflagrar um processo orgânico. Aí a pessoa poderia desenvolver uma ou outra doença, mas desenvolveu a ranceníase por ter uma predisposição. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ter a predisposição? Pode. Pode ser uma indução mental? Também pode. Em que a pessoa fica ali com uma monoideia, assim como acontece, por exemplo, que nós estudamos naqueles monólogos, né, que eu trouxe para vocês daquele livro, não me lembro o nome dele agora,
mas que o espírito, por exemplo, um desencarnado, é levado a uma reunião de desobsessão. Naquela reunião, o espírito então percebe que a mão dele voltou, que a mão dele que tinha desaparecido voltou a se materializar. E por que isso tudo? Porque a mente dele criou aquela realidade. Primeiro a realidade de que a mão dele não existe, e depois a realidade de que a mão dele voltou a funcionar. Então é a mente que cria. E nós certamente desconhecemos o poder da mente, que pode ser uma das forças mais poderosas que existem no universo, e eu não estou exagerando. A mente criadora, quando nós falamos da mente de um indivíduo encarnado num processo ali de início da sua jornada evolutiva, é uma coisa, mas quando nós falamos, por exemplo, do poder desses espíritos que vivem nesses mundos ditosos, imaginemos aqueles espíritos que são responsáveis, aqueles engenheiros, como André Luiz lembra lá no Evolução em Dois Mundos, aqueles engenheiros, isso, doutrinação, diálogos, monólogos, esse mesmo. Então, assim, aqueles engenheiros do plano espiritual, como André Luiz lembra, que são responsáveis por coordenar o funcionamento de galáxias. Dá para a gente imaginar a força mental que esses espíritos têm? Aqueles espíritos, né, que fazem parte daquele primeiro escalão, muito mais próximo do pensamento divino, o poder mental que esses espíritos têm. E a monoideia, quando ela é bem concentrada, ela provoca esses efeitos. Então, pode ser predisposição, pode ser uma indução, e aquilo que eu falei para vocês, nós vemos o efeito, mas nós desconhecemos a causa porque ela foge da nossa percepção. E é por isso que esse estudo é interessante, porque a gente vai vendo, observando as hipóteses das possibilidades de alguma coisa acontecer. Agora, qual vai acontecer exatamente? Só quem está do outro lado é que vai saber, porque está vendo a ação do espírito. A indução, por exemplo, às drogas, a indução à violência, a indução aos vícios de um modo geral. Aparentemente é o indivíduo apenas que tem aquele comportamento. Se nós olharmos, por exemplo, a gente fala muito, né, sobre Cracolândia aqui em São Paulo. Imagina que nós entrássemos ali naquele ambiente vendo pela perspectiva espiritual. Ali a gente só vai ver indivíduos doentes a princípio, fisicamente, indivíduos doentes, indivíduos dependentes químicos, indivíduos naquela condição de completa deteriorização da sua condição moral, da sua condição social, espiritual, mas a gente vai ver espiritualmente, a gente vai ver o assédio acontecendo em cima daqueles espíritos, daqueles indivíduos. Mas fisicamente a gente só vê ali um indivíduo solto no mundo naquela condição. Por isso, mais uma vez, existe o planejamento do que acontece no plano espiritual e existe a execução daquilo que nós vemos no plano físico. Como nós só vemos o plano físico, não temos a noção do que está acontecendo do outro lado. Mas quer dizer, nós não conhecemos os detalhes, mas a partir desse entendimento, nós sabemos que existem ali ações que estão acontecendo. Isso importa para nós. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu sei que ele está fazendo. Pronto, já conseguimos desvendar uma boa parte desse mistério. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para ver o que vocês colocaram. Só um instantinho. Mami colocou, né? Às vezes, né, sofremos um transe provocado por medos ou insatisfações e damos vazão aos pensamentos negativos, que não percebemos que estamos na inércia negativista e não conseguimos vencer essa situação, ver que há luz do lado de fora da caverna, né? Por isso vigiai e orai, e é aí exatamente que existe o assédio desses espíritos quando percebem essas tendências negativas que nós alimentamos, né? E muitas vezes até uma tendência destrutiva. Dudu colocou, né? Eu já não acredito nessa monoideia, porque a obsessão chega sem ela sentir, e aos poucos as coisas ligadas a vibrações ruins chegam e vão levando devagarinho essa pessoa a cair sem saber que ela está sendo obsediada. Para mim, ela sem saber não vai tendo pensamento como essa monoideia. Não, mas a ideia, o detalhe da monoideia é que muitas vezes ela mesma fica fixa nisso. O estado depressivo, como Joana de Ângeles lembra, é uma monoideia. Você fica assim, ó vida, ó céu, ó azar, eu não tenho sorte, por que essa vida não acaba logo? Isso é uma monoideia. É você fixar em torno daquilo. Você não pensa, por exemplo, na esperança de algo melhor, você não pensa na relação
positiva que você pode ter com outras pessoas, no amor que você sente pela família, pelas coisas, pelo trabalho. Não, mas seu pensamento é só, a vida não presta, eu não aguento mais isso. Isso é uma monoideia, que os espíritos acabam alimentando exatamente como parte de um processo obsessivo. Quando a pessoa já se sente ruim, doente da mente, aí sim vejo uma monoideia aparecendo, e com isso a formação da obsessão, já que eles estão sempre à espreita do que pensamos e fazemos, né? Pois é, né? Mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então a monoideia pode ser exatamente a causa daquela fixação, ou pode ser o efeito daquela fixação. Cada indivíduo vai ter ali um caminho diferente que ele vai percorrer, né? Então eis aí a grande questão que nós vemos. André colocou, né? Acho que se começar uma monoideia e a pessoa se deixar influenciar por não estar bem, a situação ideal se apresenta para o obsessor. Isso. É a mesma coisa, quer dizer, pode ser causa, a monoideia pode ser a causa ou ela pode ser o efeito. O Fabi colocou, né? Olha que interessante, né? No caso, por exemplo, do usuário de drogas na Cracolândia, pode ser que o obsessor está ali insistindo para o uso da droga, mas num movimento mais profundo pode ter a culpa muito grande que faz com que a pessoa assimile a ideia. E não porque gosta da droga, mas porque é uma forma que ela se casa, né, com a culpa que o leva à autopunição. E ela pode ter ali uma tendência. Então tem vários fatores. A gente pode ficar especulando aqui durante horas e horas, dias e dias, existências e mais existências. Porque eles são muitos os fatores que vão se formando. São várias conjunções de fatores, motivos diferentes. Por isso que no começo desse capítulo, desse item que nós estamos estudando, o Filomeno fala que cada caso tem ali a sua particularidade. Cada caso traz a sua história, cada caso traz ali o seu conjunto de fatores que vão se somando. Né? Bom dia, abraço. A Angelina colocou que é por isso que é muito importante o estudo da doutrina. Né? Existem situações que estamos ajudando uma pessoa que está sob uma obsessão. O espírito, né, doente passa a intimidar o médium na experiência. Pois é. Nesse caso, os espíritos realmente passam, né, percebem que estão sendo enfrentados. E aí, nesse caso, o espírito, claro que ele vai fazer isso. É essa ameaça, né, de você, olha, para de mexer naquilo que é meu porque eu quero fazer. E a coisa vai acontecendo. Vamos lá. Então ele fala aqui da parte física, né, que nós trouxemos, essa parte da doença. Né? Agora ele continua. No segundo caso, que é a parte, que lembra que ele coloca aqui, né, a subjugação pode ser física, psíquica, ou simultaneamente fisiopsíquica. Na primeira que nós vimos é a física, que fala inclusive da parte motora e da parte fisiológica. No segundo caso, o paciente vai dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez, o que não afeta o espírito encarnado propriamente dito, que experimenta a injunção penosa pela qual purga a irresponsabilidade e os delitos passados. Perde temporária ou definitivamente durante a sua atual reencarnação a área da consciência, não se podendo livremente expressar. Então o que ele coloca para nós é que nessa parte psíquica que nós vimos aqui agora, o paciente então ele vai sendo dominado mentalmente, vai tombando em passividade, porque ele vai sendo dominado, controlado por aquele espírito, não raro sob tortura emocional, porque o indivíduo sofre por isso. Ele não quer ser assim, mas ele não consegue resistir àquela condição, porque ninguém fica doente porque quer, chegando a perder por completo a lucidez. E aí ele coloca algo interessante para nós aqui. O que não afeta o espírito encarnado propriamente dito. O que ele quer dizer com isso é que não é o espírito imortal que é afetado pela obsessão, mas é a sua condição atual nessa encarnação. No momento em que ele desencarna, no momento em que ele consegue no plano espiritual, muitas vezes a duras penas. Não, pois é, ele está dizendo assim, André. Então, não apenas, muitas vezes ali a duras penas, o indivíduo consegue se libertar. Então, aquela obsessão não vai afetar o princípio inteligente.
ele vai interferir naquele momento em que o indivíduo está vivendo. Ele vai afetar a relação dele com as pessoas, ele vai afetar o seu corpo físico, ele vai afetar o seu estado psíquico, mas não é o espírito propriamente que sofre, mas as circunstâncias em que ele está vivendo e que acabam ficando bloqueadas. Por exemplo, você está caminhando num grande salão. Esse salão é iluminado. E você está caminhando livremente. De repente esse salão fica escuro. Você continua caminhando, só que você está ali meio desorientado agora, porque a luz deixou de existir. Então não foi você que foi afetada. Foi o ambiente à sua volta, a sua forma como você se relaciona. Por isso ele coloca que naquele momento que você está vivendo e você é afetado por essas circunstâncias, você perde temporária ou definitivamente durante a sua atual reencarnação a área da consciência, não se podendo livremente expressar. Então, nesse caso que é colocado para nós, o que eu fiz, Dudu? Qual é a culpa que eu tenho agora? Né? Então, o que é colocado para nós é que o espírito em si, que é aquele princípio, que é uma criatura divina, ele continua se mantendo ali na sua integridade, na sua existência. Então a obsessão não pode fazer mais do que afetar a sua forma de se expressar no mundo que ele está vivendo. Então, por exemplo, o indivíduo está vivendo, passa por uma obsessão, tá certo, né? Então, o indivíduo está vivendo a sua vida, o indivíduo está se relacionando, de repente vem uma obsessão e tudo isso desequilibra. Pode ser que essa desobsessão termine nessa mesma existência em pouco tempo, talvez ali em 1 ano, 2 anos. Pode ser que essa obsessão siga durante toda a sua existência, porque nem sempre ele é ajudado, nem sempre ele acredita que pode ser ajudado. Muitas vezes ele desencarna ainda sob a influência dessa obsessão, passa um tempo no plano espiritual sendo obsediado até o momento em que ele é resgatado. Aí ele passa por um processo de reequilíbrio para restaurar a sua lucidez, para restaurar o seu intelecto, mas percebemos que o espírito continua vivo, o espírito continua ativo. Né? Não, ele sempre vai receber, o Dudu, não existe nenhum espírito, por pior que ele se mostre, que seja capaz de acabar com aquilo que é uma criação divina. Então Deus criou uma criatura, vem o espírito e simplesmente destrói essa criatura. Ele vai afetá-lo de tal forma que ele pode prejudicar a sua manifestação, ele pode prejudicar o seu desenvolvimento naquele momento, mas mais dia ou menos dia, de acordo com todos esses fatores, o indivíduo volta à sua condição natural. Por isso que ele fala que a obsessão não atinge o espírito em si, mas atinge a forma como ele se relaciona com o meio onde ele está vivendo, com as pessoas, com a capacidade da sua ideia. Então, um outro fator que a gente pode pensar, lá no Livro dos Espíritos, nós temos aquele capítulo que fala sobre a influência do organismo até mesmo esse indivíduo que comete esse crime, ele afeta, no caso, você fala do assassino, no sentido de a vítima ser o seu objeto de análise é a vítima do assassinato ou é o assassino em si, Andréia? Só para construir o raciocínio que você pensa ali. Não, o assassino em si, pois é, naquele momento ele é um criminoso, mas quais circunstâncias o levaram ao crime? Nós, por exemplo, podemos ter na nossa história crimes horrendos, mas hoje nós estamos aqui, então quer dizer, foi aquele momento, aquele período da nossa existência que sofreu essa influência. E um dia ele voltará exatamente a essa condição evolutiva. Então é importante a gente sempre raciocinar nesse sentido. Então eu falava para vocês, no Livro dos Espíritos, influência do organismo, você vê aquele indivíduo naquele corpo limitado, onde ele pode ter uma limitação física, como por exemplo uma deficiência física, uma limitação motora, uma limitação da sua visão, da sua audição, da sua fala, ou ele pode sofrer ali uma influência da matéria que impede a sua manifestação intelectual. Por exemplo, né, um autismo, uma lesão cerebral, uma paralisia cerebral, vai limitar a manifestação do espírito. Mas não é o espírito em si que está deficiente. São ali os recursos de que ele dispõe para poder se manifestar.
No caso de uma obsessão, esse espírito vai interferir na sua capacidade intelectual, emocional, até mesmo física. Mas no momento em que essa obsessão deixa de existir, o espírito volta a se reorganizar e tem ali a sua plena capacidade de se manifestar. Então é isso que Filomeno de Miranda fala para nós. Ele não atinge o indivíduo em si, mas ele afeta a sua capacidade de se expressar e de se desenvolver como espírito que é, como criatura divina que é. Deu para vocês entenderem esse raciocínio? Então o espírito continua sendo espírito. É a forma como ele está naquele momento que acaba trazendo para ele esse prejuízo. Pode acontecer, e nós vamos estudar sobre isso num dos livros de Filomeno, quando ele fala sobre os ovoides, né? O que são esses ovoides? É um estado psíquico tão intenso, um estado de hipnose tão severo, que faz com que o indivíduo deforme a sua estrutura perispiritual. Mas no momento em que ele começa a se libertar dessa monoideia, porque é essa monoideia que faz com que ele esteja naquela condição. E até mesmo quando a gente vê, né, os espíritos, né, de caso de licantropia, que a gente já viu, aqueles espíritos que acabam tendo aquele formato, é muito usada a licantropia, mas é claro que o indivíduo pode ter ali vários tipos de deformação. Então, por exemplo, um espírito tem uma monoideia, ele sofre uma hipnose em que ele se torna um animal. Então, nesse caso, seria zoantropia, não licantropia. Então, a zoantropia, então, aquele indivíduo se torna um animal. Mas por que ele se torna um animal? Porque eu estou dizendo para você, olha, você é um porco. Não porco no sentido de pejorativo, de sujeira, mas você é um animal, você é um porco. E você fica com aquela ideia, você começa a se deformar, o seu rosto começa a se deformar, o seu corpo começa a se deformar, e quando você percebe, você é aquilo que acredita ser. Porque é poder da mente sobre aquele material tão plástico, que é o caso do perispírito. O perispírito adota o poder da mente. Exatamente, Brás, a plasmia psíquica é fundamental. Então, no processo de obsessão, você está afetando a sua estrutura perispiritual, a sua percepção, as suas ideias, mas o espírito está ali. É isso que Filomeno diz para nós. O espírito vai sofrer todos esses efeitos? Não tenhamos dúvida que ele vai. Mas o espírito continua ali, ele continua existindo. Ele é uma criatura divina com todo esse potencial, mas esse potencial só vai realmente se manifestar no momento em que ele conseguir se libertar dessa condição. Então é isso que ele coloca para nós. O espírito está ali, mas são as circunstâncias que vão sendo afetadas pelo processo obsessivo. A Fabi colocou, né, a gente pode pegar um exemplo, né, vamos pensar em um desses espíritos muito envolvidos em culpa, ao ponto em que ele se deixa levar por uma situação muito triste na vida e desencarna. No plano espiritual ele permanece sob a influência do espírito que o obsediava, mas quando ele começa a melhorar a condição e seus sentimentos, e a literatura traz que basta um breve pensamento em Deus, sim, é o início desse processo. Para muitos espíritos, essa culpa é muito grande, a relação que ele tem com o plano espiritual é muito complexa, e aí então ele pode demorar mais ou menos tempo. Mas é claro que o nosso tempo ele é baseado em calendário e relógio. Para o plano espiritual, o tempo é de Deus, o espírito leva o tempo que ele precisar. A Fabi colocou ainda, né, os espíritos superiores conseguem ajudar aquele irmão, levam-no para o lugar de tratamento e uma hora ele conseguirá se recuperar e continuar a sua história, né? Então, os recursos utilizados no plano espiritual, como nós vimos, né, no caso nos bastidores da obsessão, no livro Libertação, que são duas referências bem interessantes da gente analisar o trabalho feito pelos espíritos, nesse caso é uma questão de convencimento, mas muitas vezes o espírito ele é submetido a uma reencarnação terapêutica, em que não existe um projeto, não, você vai reencarnar, você vai trabalhar nisso, você vai ter a sua família, você vai morar naquele lugar, você vai ter aquelas... Nada disso. Você simplesmente vai reencarnar, vai ficar quietinho naquele corpo, você vai ser colocado numa família onde tem ali espíritos comprometidos em te ajudar, muito mais, às vezes, né, muito mais não, né? Muitas vezes num sentido de missionários, em que eles vão tratar aquele espírito apenas para que ele se aquiete, apenas para que ele se acalme, volte a se reestruturar
psiquicamente e perispiritualmente, para somente depois, muitas vezes em 1, 2, 3 encarnações, ele volte a ter um planejamento reencarnatório efetivo com experiências que vão impulsioná-lo. Porque a sua condição pode ser tão problemática que foi o caso até mesmo do próprio Teofrastos que nós vimos nos bastidores da obsessão. Ele tinha medo de reencarnar porque ele trazia quase 5 séculos de perseguição, de maldades que foram provocadas. Tudo isso, claro que ele começou de uma forma não intencional, porque ele foi executado na Inquisição e aquela situação gerou nele aquela revolta toda. Então ele não era assim. Aquela circunstância o tornou daquele jeito. Da mesma forma que aquele bispo também, que era o Jean alguma coisa, não me recordo, esse espírito também, esse Jean principalmente, pela sua obsessão e pela monoideia que ele alimentava na perseguição de Ana Maria, fazia com que a reencarnação seguinte dele não fosse dessa forma, com vários tipos de experiências programadas. Ele iniciaria o processo de reconstrução numa reencarnação difícil. Palavras de Filomeno de Miranda. E por que numa reencarnação difícil? Porque provavelmente o seu estado psíquico era tão abalado que ele não teria uma lucidez, portanto ele traria um estado intelectual afetado, um estado físico afetado, porque seria o início de um processo de transformação. Então essas reencarnações terapêuticas são na verdade o começo de um processo que o espírito vai vivenciar. É por isso que nós vemos, no momento em que nós estamos numa condição bem equilibrada, no sentido de eu tenho consciência das coisas, eu sei das minhas responsabilidades, eu estou trabalhando para a minha transformação interior, para a minha reforma íntima, eu desejo me espiritualizar, nós estamos conscientes de tudo isso. A nossa reencarnação ela é bastante proveitosa. Claro que esse bastante proveitoso, de 100%, o bastante para nós, 10%. Já é bastante proveitoso. Felizes daqueles espíritos que aproveitam os 50% da reencarnação. Mas 10%, 20% está de bom tamanho para nós por enquanto. Agora, tem espíritos que o estado de desequilíbrio deles é tão grande que eles chegam sem pretensão de atingir qualquer 100% do projeto reencarnatório. Eles vieram para ficar quietinhos, se trabalharem interiormente, e é claro que fisicamente eles estarão num corpo físico. Jean Villeman, obrigado, Du. Imagina, André, agora você já está totalmente livre. O seu estado atual vai ser a sua próxima reencarnação vai ser a evolução daquilo que você vive hoje. Quando a gente vai, por exemplo, em centros de reabilitação, onde nós encontramos ali indivíduos que trazem limitações físicas e psíquicas severas, tem casos, por exemplo, aqui em São Paulo, na verdade na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, tem aqui o hospital das Casas André Luiz. E nessas Casas André Luiz nós vamos encontrar ali indivíduos que ou fazem sessões de reabilitação ou são indivíduos que foram abandonados pela família. Nós vamos encontrar indivíduos que trazem tamanha limitação que a rotina deles é acorda, toma aquele mingau, toma banho, fica numa cadeira ou fica deitado, sendo tratado pela enfermagem. Almoça, dorme, é tratado pela enfermagem. À noite, janta, é cuidado, é limpo, porque ele não tem qualquer capacidade, depois ele volta a dormir. A rotina dele é isso, a vida dele é isso. E por que essa situação tão grave? Por questões que nós desconhecemos, é a história daquele espírito. Mas para aquele momento, para ele, é o que ele precisa. Então, quando nós olhamos um espírito com tamanha limitação, nós pensamos assim, bom, esse espírito está, embora sendo tratado fisicamente, embora recebendo ali os cuidados, ou muitas vezes até maus tratos, dependendo do local onde ele se encontra, mas ele vai ser tratado fisicamente, vai ser tratado emocionalmente, e nós teremos ali muitos espíritos trabalhando com ele também espiritualmente. Nos momentos de desdobramento, tentando despertar sua consciência, reorganizar suas ideias, reorganizar suas emoções. E aí então a reencarnação dele acaba, depois de alguns anos,
ele volta para o plano espiritual, começa de novo um processo terapêutico e vem uma nova reencarnação. Então é aí que nós vemos que fisicamente acontece isso. Em caso de processo obsessivo também. O espírito volta para o mundo espiritual, vai resolver essas questões até o momento em que ele consegue de fato ter a liberdade de escolha, ter a liberdade de consciência. Aí sim ele passa a realmente ter um planejamento reencarnatório, trazendo experiências que vão fazer com que ele seja impulsionado para novas conquistas. Mas enquanto isso não chega, a vida dele está restrita a resolver as questões que o colocaram naquela condição. É um trabalho muito profundo que nós desconhecemos. Feliz de nós, na verdade, que temos a doutrina espírita que mostra isso. Ainda que seja de uma forma genérica, e muitas vezes trazem ali, né, alguns casos que são mais pontuais, como são os livros que nós lemos, os relatos que vão sendo apresentados para nós, que isso nos ajuda a entender, ainda que seja genericamente, como as coisas funcionam. Porque cada espírito tem ali um trabalho longo para desenvolver, tem uma longa história. E cada espírito tem a sua condição, cada espírito tem as suas limitações. Tá? Sim, Fabi, pode continuar. Então, pessoal, deixa eu só continuar aqui então o nosso texto. Para finalizar aqui essa parte, que falta pouquinho. Então aqui, beleza. Um contínuo aturdimento o toma. A visão, a audição, como os demais sentidos confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e na espiritual. Então olha só, o aturdimento de que ele é tomado, ele não consegue ver as coisas, ele não consegue entender as coisas, a vida dele se encontra completamente desorganizada intimamente por causa dessa influência. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando-o com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconcertada casa mental. Por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades sem nome. Nos processos obsessivos, não deixemos de repeti-lo, estão incursas na lei as pessoas que constituem o grupo familiar e social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva de resgate para todos. Olha só, um processo obsessivo, não deixemos de repeti-lo, envolve não apenas o indivíduo, mas o círculo social onde ele se encontra. Muitas vezes a família está comprometida naquele processo. Um indivíduo é afetado, mas na verdade trazendo ali responsabilidade para todos, porque todos fizeram parte da história. Não se podem evadir a responsabilidade os que foram cúmplices ou coautores dos delitos, quando os infratores mais comprometidos são alcançados pela irrefragável justiça. Então, há aqueles que são comprometidos, afetados diretamente, e aqueles que estão à volta são cúmplices ou coautores dos delitos. Então, o indivíduo não vem sozinho passar por esse sofrimento. O grupo familiar tem alguma coisa a ver com aquilo, quer dizer, todo mundo está envolvido nessa trama. Uns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade, outros que reencarnam para ajudar a resolver aquilo. Muitas vezes assim, olha, no passado eu sei que eu te ajudei a errar. Então nessa encarnação eu vou voltar, agora que eu me encontro melhor, mais esclarecido, vou tentar te ajudar da melhor forma. Então mesmo vindo uma pessoa boa, mais determinada, mais dedicada, ela estava ali comprometida. Reunidos ou religados pelo parentesco sanguíneo, ou através de conjunturas da efetividade, da afinidade, formam os grupos em que são alcançados pelos recursos reeducativos no tentame do progresso. A cruz da obsessão é peso
que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. Então a cruz da obsessão afeta, no caso de uma família, todos os indivíduos, porque afeta aquele diretamente, e os demais estão ali moralmente torturados, muitas vezes por não conseguirem resolver aquilo, sofrem, procuram ajuda. E por que fazem tudo isso? Porque aquele sofrimento também os afetam. Mas por que eles precisam sofrer? Porque estão também comprometidos com aquela situação. É por isso que não somente porque as famílias, que a gente lembra sempre, conforme é trazido para nós por Joana de Ângeles, né, que a família é um grupo de indivíduos que estão reencarnados, que estão ali juntos, unidos, pela contingência da reencarnação. Indivíduos comprometidos com o passado. Então a nossa família, na verdade, é uma junção de espíritos que já se conhecem. E na maioria das vezes, aqui no nosso mundo, são indivíduos que reencarnam no mesmo grupo consanguíneo para resolver questões do passado. Felizes das famílias que se encontram para darem continuidade na sua evolução, com redução dessas pendências. Eu falo redução porque se as pendências já tivessem sido resolvidas, o indivíduo não teria mais motivo para reencarnar no mundo de provas e expiações. Mas, de um modo geral, todos nós vamos nos juntando no processo de reencarnação por necessidade de estarmos juntos novamente. A Angelina colocou lá em cima, né, por mais segurança que os médios achem que tem, quem trabalha com reunião de desobsessão será sempre um desafio. Claro que sim. Não tenhamos dúvida. Inclusive, o que eu vou ler para vocês aqui depois, no livro Recordações da Mediunidade, a Dona Ivone, com toda a experiência que ela tinha, ela mesma dizia que ela encontrava casos assim que eram extremamente complicados, que era um trabalho ali, um esforço coletivo, como a gente viu nos bastidores da obsessão e lá também no Libertação, espíritos desencarnados, indivíduos reencarnados, trabalhando juntos para tentar resolver uma questão. Porque realmente é complicado quando você encontra alguém em que tem a consciência perturbada por um erro do passado, seja ele o obsessor, seja ele o obsediado, há necessidade de um trabalho, vamos dizer, multidisciplinar. Em que você tem família, amigos, trabalhadores de instituições, desencarnados e tudo mais. E você acha que na outra galáxia você vai você vai encontrar também o mundo de provas e expiações, André. Então, assim, na verdade, não é onde nós estamos, mas é por que nós estamos onde nós estamos. No momento em que a gente consegue se desprender de todas essas dificuldades que nós temos hoje, nós estamos prontos para viver em mundos melhores. Mundos que vão nos permitir ter um desenvolvimento melhor. Mas lembrando que o fato de nós estarmos em mundos melhores, essa felicidade que nós desejamos, não é uma felicidade egoísta, mas é aquela felicidade em que a gente olha para trás dizendo: eu cheguei aqui onde eu me encontro agora. Agora eu preciso olhar para trás e perceber quantos são aqueles que não conseguiram ainda, então eu vou lá ajudar. Então é diferente, assim, não, eu vou para o paraíso e vou me preocupar com a presença de Deus. Aí Deus vai olhar para trás assim: filho, vai lá ajudar seus irmãos que estão precisando. Então o que vale para nós é o quê? Esse trabalho de crescimento contínuo. E o trabalho de crescimento contínuo nada mais é do que nós termos um entendimento cada vez maior do que é o amor, que se manifesta através da caridade, que se manifesta através da fraternidade, né, que são sentimentos tão nobres. Muito bem, vamos lá. Olha só que bacana, né? Temos um depoimento de um irmãozinho que chegou para nós aqui, para trazer um pouco da sua experiência. Diz assim para nós: olha só, eu ia falar para vocês, né, que eu ia ilustrar o nosso estudo com um caso aqui do livro Recordações da Mediunidade, mas a gente traz aqui, na verdade, um outro caso para ilustrar também o nosso aprendizado, através aqui de irmãos que acompanham o nosso trabalho. Né? Então, quem sabe faz ao vivo, né? Então o depoimento vem ao vivo para nós aqui agora. Vamos lá. Então, obrigado pela participação, obrigado pela confiança de trazer um pouquinho da sua experiência aqui para nós. Vamos lá, meus amigos. Queridos amigos, aqui estamos com um irmão que deixará um recado bem breve a vocês.
Irmãos, é mesmo muito complicada essa história, mas que bom que vocês já trazem à lume tudo isso, porque vai despertando em nós o alerta para que consigamos perceber que a importância da prece. Passei por um processo de obsessão muito longo e sei disso hoje, já recuperado aqui no plano espiritual. E durante a vida encarnado estava indo bem, até que me apaixonei por uma mulher, a mulher da minha vida, e busquei conquistá-la de todo jeito. Mas ela já tinha um compromisso e queria cumprir esse compromisso. Minha raiva explodiu e aí meus inimigos vieram ao meu encontro. Como de outras vezes, quis a mulher que eu tinha em conta de minha. E foi fácil pensar em desfazer do compromisso dela, matando meu rival. Eu, que nunca pensei em crime, dessa vez dei vazão ao meu desejo, porque esse era um conflito muito antigo entre nós. Odiávamos-nos e nos amávamos, nós três. Meu rival, claro, que passou a me odiar, e essa energia de parte a parte formou um campo de ligação, perdoe-me a ignorância, ainda não sei bem, e foi fácil eliminá-lo, ouvindo os conselhos das minhas companhias espirituais, que, longe de me serem inimigos, mais se assemelhavam a cúmplices. Olha só que interessante essa visão. Né? Percebendo ali que os espíritos eram muito mais ali. Vamos colocar em prática isso, né? Matei meu rival. Ninguém soube, exceto minha mãe, médium, que passou a vê-lo. Minha mãe católica, mas médium desde sempre, passou a vê-lo e orar por ele. Pessoa boa, generosa, cheia de fé, percebendo a ira daquele irmão, orava por ele e por mim. Não consegui me render a essa prece. Fugi. Fugi de mim mesmo, e aí foi fácil para os meus inimigos tomarem conta de mim, porque eu mesmo me abandonei completamente, envergonhado. Caíra em velhos desmandos, quando tantas promessas tinha feito. Era minha hora de dar testemunho. Era minha hora de provar a mim mesmo que já estava melhor do que antes. Envergonhei-me diante de minha mãe, de mim, de Deus. Envergonhei meu pai, que me criou luz, e me fiz um Caim, apesar das lições que aprendera. Caí e não consegui me perdoar. Odiei-me mais que os meus inimigos. Daí a barbaridades foi um passo. Desencarnei em tristes circunstâncias, e enquanto essa vergonha fez parte de mim, nenhuma prece consegui dizer a meu pai. Mas o amor é força que ainda não entendo, mas sinto. Senti minha mãe me chamando, e dessa vez sua prece não era motivo de culpa, mas o alívio tão grande. Na atroz situação em que eu estava, eu não era presa de outros tão ignorantes quanto eu mesmo, mas era presa de mim mesmo. Finalmente orei. Era um grito de perdão a minha prece, um grito sem voz, mas intenso. Um pedido de socorro em um perdão, Pai do fundo da minha alma, que me permitiu ser socorrido, e hoje, depois de muitos e muitos anos, compreendo muitas coisas. Espero não mais ceder à raiva e à ira, mas aprender a amar e me amar. Numa encarnação próxima serei deficiente, e espero ter o amor e o carinho da minha amada e do meu amor e do seu amor. E todos estaremos sob os braços amorosos de minha mãe, agora nossa. Peço-lhes orações porque vou precisar. Amigos, o inimigo que devemos temer são as fraquezas que temos em nós. E mesmo no mais escuro de nossas existências, Jesus enviará seus anjos para nos ajudarem, não se esqueçam. As dores passam, o aprendizado fica. Que Deus os abençoe. Atílio. Então, esperando ilustrar um pouco, deixo a vocês o meu abraço, amigo Eduardo. Então, nosso querido Eduardo, trazendo para nós ali o nosso querido Atílio, por quem nós torcemos muito pelo sucesso das empreitadas futuras, visando sempre esse crescimento, e muita coragem para os desafios que chegam, com muita fé no nosso Pai, com muita fé em Jesus, com muita fé nos espíritos amigos
que vão acompanhá-lo nessa jornada, né, encarnados, desencarnados, e que todos sejam envolvidos, né, pelo amor do nosso Pai Maior. Muito obrigado, Atílio, pelo depoimento, e obrigado ao nosso amigo Eduardo por trazer para nós aqui esse companheiro. Então, pessoal, eu ia trazer para vocês aquela ilustração, a gente deixa para a próxima, né, para concluir aqui o nosso trabalho, e ficando com essa belíssima experiência, né, esse belíssimo relato, com uma experiência muito difícil, na verdade, mas que se torna agora, né, o início de uma nova jornada, de um novo começo. Então, agradecemos muito. Então, meus amigos, é isso, né? Nós finalizamos aqui então o nosso trabalho, e olha só, exatamente o que o Atílio trouxe para nós aqui no final, que eu li para vocês. A cruz da obsessão é o peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas, né? Então, tudo começando uma nova jornada.